Olha, galerinha, esse é um pote que eu comprei, é um pote de cerâmica, ele tem 12 centímetros de diâmetro aqui no espaço, ele não é muito alto, ó, ele tem de altura 4,5 centímetros de altura aqui. Então, ele é um potezinho baixinho, e aí a gente corta o isopor para fazer a tampa, porque ele não tem tampa. E os patinhos vão ficar como se fosse numa banheira, só que a parte de cima, onde vai ficar o patinho, é a tampa, justamente a tampa do pote. Então, aqui eu tenho um isopor, uma placa de isopor, que são pedaços da placa, né? Ela tem 3 centímetros de altura, uma placa de 30 milímetros. Eu pego o próprio pote, risco aqui o pote no isopor. E eu pego alguma coisa um pouquinho menor e risco por dentro. Aqui eu dei 1 centímetro de distância e risquei por dentro com 1 centímetro aqui. Vou pegar o estilete e vou cortar pelo risco de fora, tá? Cortei o círculo pelo risco de fora. E esse risco de dentro aqui, eu vou vir aqui, diminuir a lâmina. Risquei toda a volta. E aí, eu vou vir aqui, uma altura de mais ou menos 1 centímetro também. E vou cortar toda a lateral. Se vocês acharem que é difícil fazer esse corte assim, pra poder ficar retinho, faz um risco aqui também, mede 1 centímetro de distância aqui e faz um risco e acompanha o risco. Ó. Ele vai ficar com essa diferença aqui. Por quê? Porque é justamente para poder encaixar aqui, ó. É o encaixe da tampa aqui, tá? Mas como ele ainda tá solto, ó. Ele tá com um jogo, por quê? Porque a gente vai agora cobrir isso aqui tudo de biscuit. Os cantos ficam assim mesmo, tá? Retos. Não precisa arredondar os cantos, não. Aí, a gente vai vir com a cola branca. Aqui vocês podem usar um pincel. Quem não gosta de fazer meleca, pode fazer com pincel. Vai passar em todo o isopor e vai deixar secar. Eu faço lambança mesmo. Passou em toda a tampa, vai deixar secar esse isopor. E a gente depois vai cobrir ele de massa. Ó, eu abri a minha massa e eu vou cobrir a minha tampa do meu potinho. Lembrando que essa aqui é a parte de dentro, tá? É a que vai entrar aqui. Então, aqui em cima a gente vai colocar o patinho e a espuma. Então, eu não preciso cobrir a parte de cima da minha tampa. Eu vou cobrir somente essa parte aqui e eu vou puxar um pouquinho de massa aqui, porque depois a gente vai fazer a lateral. Então, aqui eu abri a massa. Lembra que a gente vai cobrir a parte de dentro, tá? Eu vou pôr a minha tampa aqui assim de ponta cabeça. Ela já tem cola, eu não preciso passar cola. Olha, essa é a espessura da massa. Encaixo
bem na dobrinha aqui, ó. Vou vir com o modelador e vou empurrar nos cantinhos para ele fazer bem o vinco do canto, para ficar com essa tampa bem marcadinha. Ó, entrou nos vincos bem dos cantinhos, a gente vai alisar. A lateral, a gente ainda vai fazer. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nesse momento, a gente rasga. Só para não acontecer de quando a massa encolher, fica parecendo bem isopor, né? Essa é a parte de dentro da tampa. Você pode fazer e deixar secar. Aí vocês vão deixar secar a tampa desse jeito, que essa é a parte que vai aqui dentro. E aqui a gente ainda vai fazer a borda quando a gente fizer a borda desse aqui. Bom, amores, agora eu vou cobrir a lateral do nosso potinho. Nessa lateral aqui, a massa não vai poder estar muito fina. Eu tenho um nivelador aqui, que é de 3 milímetros, que é da Rizomatos. Então, eu peguei aqui, mais ou menos, aqui tem 130 gramas de massa. Mas isso só para dar uma base para vocês, tá? De peso. Vou colocar aqui e vou abrir uma tira. Aí aqui, a gente vai fazer uma textura de madeira. Aí existe dois jeitos. Existe esse rolinho, que é um rolinho de resina, tem lá na lojinha da Tabata Alexandre. E tem essa textura, que é uma textura de madeira, que também tem lá na lojinha da Tabata Alexandre. Como essa textura já tem esses vincos aqui, ó, então ela já fica umas ripinhas. Então, esse aqui é legal porque quando você faz a textura dele, ele já vai ficar as marcas da ripinha. E aí, esse efeito vai ficar bem legal na hora que der um sombreado. Se vocês não têm essa textura, vocês têm um rolinho, vai vir com o rolinho ainda com os niveladores e vai passar o rolinho. Por que é importante manter os niveladores? Senão vocês vão afinar essa massa. E aí, vocês vão vir com alguma ferramenta reta. Aqui eu tenho a esteca da Virlene e vou marcar reto aqui, ó. Precisam ser todos do mesmo tamanho? Não. Isso aqui ele tá imitando uma cerquinha, tá? Então, nem sempre todas as madeiras vão ser da mesma largura.
gente vai cortar. E aí, eu vou colocar aqui. Ele vai ficar rente na parte de cima do meu pote, ó. Deixa uma pequena sobra que é para ele encolher, tá? Ó. Deixa uma pequena sobra, que essa massa vai encolher. Quando ela encolher, vocês vêm e tira essa sobra. O excesso de massa vai jogar aqui para baixo. E quando ela dá uma ressecada, vocês também cortam, tá? Eu vou completar a outra metade que faltou aqui. Como ele vai cobrir o meu pote todo, ele vai envolver todo o pote, não tem a necessidade de passar cola. Ele vai ficar, ele vai secar, ele vai encolher e ele vai segurar o pote. Mas a intenção que eu quero é que realmente esse pote fique solto. Por quê? Quando ele secar, ele vai soltar aqui do pote. Só que essa parte aqui vai secar e vai secar exatamente no formato do pote. Eu quero que isso aqui fique solto, porque na hora que a mamãe estiver usando, que ela quiser tirar isso aqui e lavar, ela vai conseguir tirar esse potinho daqui de dentro, lavar esse potinho e voltar ele pra cá, sem precisar molhar o biscuit, tá? Então, eu quero que realmente ele fique solto. Se vocês não querem, vocês passem cola de lantejoula aqui na lateral do pote, que ele vai ficar grudado. E se for, vocês estão habituados a usar cola branca, passa a cola na bolinha. Na bolinha inteira e no corpinho. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. A cabeça, o corpinho e aqui vão entrar os pezinhos dele, tá? Essa bolinha inteira que é da cabeça, a gente vai achatar. Achata ela aqui, tá? Ó. Agora eu achatei. Achata essa bolinha, que ela vai ficar aqui, um pouquinho levantadinha aqui, que é a cabeça. Esse é o corpinho e os pezinhos vão entrar aqui. E agora eu vou cobrir com a massa amarela. Vamos fazer o corpinho, que são a meia bola. Eu vou fazer o patinho e a patinha ao mesmo tempo, porque são praticamente iguais. Vai mudar alguns detalhes da cabeça e da posição do corpo, tá? Mas aí é a critério de vocês. Tô com uma massa amarela. Esse meu amarelo é um amarelo ouro, que eu dissolvi com um pouquinho de branco, para ela ficar mais clarinho. Sempre que vocês vão abrir a massa, procure virando ela, senão ela vai grudar na mesa de vocês.
abrir a minha massa, mais ou menos uma espessura de 2 milímetros. Vou cortar aqui porque eu tô com massa para 2 bolinhas aqui. 2 bolinhas de sobra. Pego a minha bolinha. Venho aqui, ó. E vou com a palma da mão e eu só vou acomodar essa massa em cima da bolinha. Ó. E vou trazer o excesso para baixo da minha bolinha. Isso é o corpo. Tá pronto o corpinho do patinho. Ó. Vamos fazer o outro patinho. Coloca a massa, vem com a palma da mão e vai só acomodando aqui, ó. Não precisa nem apertar, é só ir alisando. Ele vai encaixando sozinho, ó. Você traz o excesso para baixo da bolinha. E tá pronto, ó, o corpinho. Vou vir com o pincel modelador e vou fazer um furinho aqui. Vou colar ele primeiro. Aqui a gente vai colar. Calcula mais ou menos o meio da tampa de vocês, um pouquinho para baixo do meio, ó. Porque lembra que aqui ainda vai vir a cabeça, tá? Então, um pouquinho para baixo do meio. Aqui vocês podem colar com cola branca. Depois ele vai ficar colado debaixo das bolinhas de sabão. Aqui eu tô usando cola de scrap da Almata, mas vocês podem usar cola branca comum. E já vou fazer aqui o esquema do pescocinho do meu patinho. A patinha, no meu desenho, a patinha, ela tá lavando o pezinho. Então, o pescocinho tá um pouquinho mais pra cima, tá mais ou menos aqui. E o patinho tá todo esparramado, tá todo deitadão, então o pescocinho tá pra baixo. Uma grama de massa. Faço uma bolinha e achato essa bolinha. A minha patinha, o pescocinho vai estar um pouquinho mais pra cima, tá? Então, eu ponho ele em cima, porque a cabeça vai entrar aqui, tá? E vou fazer o furo do umbigo. Bom, pra fazer a cabeça, eu tenho aqui uma bolinha de 40 milímetros e 35 gramas de massa amarela. Eu vou pegar essa bolinha e vou achatar. Pego a minha massa, faço uma bolinha, deixo ela sem rachadura. Pego a minha bolinha que tá achatada, ponho ela em pé aqui. E vou dar um movimento redondo aqui, ó.
Ela vai entrar na massa até aqui, ó. Já cobriu quase metade da bolinha. Lembra que ela tá de lado, tá? Que ela tá achatada. Com essa parte aqui, ó, da mão, eu vou começar a subir esse excesso de massa. Só que eu quero que esse excesso de massa chegue aqui, ó, na ponta da bolinha, para poder fazer as bochechas do meu patinho. Então, eu tenho que empurrar desde a minha base aqui, ó, lá debaixo da minha massa, ó. As pessoas costumam empurrar aqui, ó. Não, não é aqui, tá? Eu quero que empurre aqui, ó, desde a base da massa. Vai subindo. Se entrar ar, a gente vai tirar esse ar, não tem problema. Não tenha medo de entrar ar, ó. Subiu todo o meu excesso de massa, está aqui, ó, tá vendo? Agora eu seguro aqui. E vou puxar com a ponta dos dedos para poder fechar. Isso vai me facilitar para não entrar ar. Fechei. Rolo. Subiu mais um pouco, vou fechar mais um pouco. Aí agora eu vou fazer um movimento de palma ao contrário, ó. Aqui. E vou fazendo um biquinho de uma coxinha. Tirei o excesso. Aliso aqui. Ó. Tem uma bolinha de ar aqui, ó. Esse pedacinho alto aqui, ó, é uma bolinha de ar. O que que a gente faz? Faz um furo. Vocês podem fazer, vem apertando. Ele vai saindo, ó. Vim apertando, ele saiu. Ou vocês fazem o furo, põe na boca, chupa o ar e ele sai todinho também. Tem gente que não gosta de pôr na boca. Vocês viram que mesmo apertando, ele sai sozinho. Vou marcar o final da minha bolinha aqui, ó, que é a área dos olhos do meu patinho. E essa parte aqui, ó, eu dou uma leve empurrada. Ó. Essa parte aqui. Que vai ser a bochecha do meu patinho, bem no final dos olhos, tá? Aí eu vou vir com alguma ferramenta redonda, pode ser até o rolinho de massa. Vou marcar o meio dessa parte aqui, ó. Marquei o meio, vou alisar essa marcação e vou puxar para os lados. Que é bem delicado, tá, gente? Se vocês moram num lugar muito quente, faça isso com auxílio de uma água sempre do lado. Vai molhando a massa para hidratar ela, para não ressecar. Ou massa, ou hidratante, ou creme de biscuit. Fazer um carinho aqui, ó. Tá ficando as bochechinhas, ó. É isso que eu quero. Eu quero meu patinho bochechudinho para ele ficar com cara fofa de baby. Quem tem habilidade de pintura pode fazer o olhinho pintado. Como eu não tenho, eu vou usar um olhinho adesivo.
na patinha que tá de olhinho aberto. O meu patinho tá deitado de olhinho fechado, todo esparramado. Então, meu patinho vai estar de olhinho fechado. Não vou usar adesivo no meu patinho. Vai ficar desse jeitinho aqui a cabecinha do patinho. Para quem tem um molde do Pet G, é exatamente a cabecinha do Pet G, aquele maior de todos. Então, se vocês têm o molde do Pet G, pode usar a cabecinha do Pet G, que é o maior de todos os pets. Ele vai entrar aqui, ó. Então, para a minha patinha, eu vou usar esse olhinho adesivo aqui, ó, que é o olhinho de LOL, lá da lojinha da Tabata Alexandre. Vou pegar esse olhinho laranja aqui, ó, vai combinar com o bico dela. Ela tem um bico laranja. Olha. Eu gosto sempre de colocar os olhinhos com auxílio de uma pinça. Mais fácil de posicionar. E aí eu venho com a pontinha do pincel modelador. Eu gosto desse aqui, ó, para olho grande, ó. Eu não tenho mais o número dele porque apagou, mas ó, esse aqui. Pros olhinhos grandes eu gosto de usar esse. Mas pode ser o 104 da Condor também. Esse olhinho tem até os cílios já. Aperta bem os cantinhos para ele entrar bem bonitinho dentro da massa, porque aí ele não salta, tá? Lembrando que essa massa vai secar, vai encolher e esse olhinho vai ficar mais raso, por isso que é importante que aperte bem dentro da massa. Aí a pontinha dele, que é os cílios, eu vou usar o modelador para os cílios entrar. Ó, vai ficar desse jeitinho, olha que bonitinha. E vou fazer a mesma cabeça do patinho, só que eu não vou colocar olhinho no patinho. Meu patinho vai estar de olho fechado. Para fazer cada pezinho, eu vou precisar de 6 gramas de massa na cor laranja. Eu vou fazer uma bolinha, uma leve coxinha, achato ele todo, tá? E aí pode vir com uma esteca redonda ou com o dedo mesmo, você faz uma marcação, ó, 2 marcações. E aí vamos vir com a ponta dos dedos e a gente dá uma beliscadinha aqui, ó, nas pontas de cada patinha. Ó, esse é o pezinho dos patinhos. Pode subir um pouquinho mais o dedinho para ele ficar mais arrepiadinho. Vou fazer isso nos 2 pés, como eu tô fazendo no casal, vou fazer nos 4 pezinhos.
Olha, a gente vai colar. Opa! Colar os pezinhos primeiro, antes de montar a cabeça. Porque para poder montar a cabeça, eu vou precisar estar com pelo menos uma parte forrada de bolinhas de água, tá? Então, a cabeça vai entrar no final, depois que eu vou montar primeiro o corpinho dele. O meu patinho menino, que é esse aqui, ele tá com os pezinhos assim, ó. Ele tá relaxado aqui, jogado em cima da água, boiando. Então, o meu menininho é o pezinho aqui, ó. E a minha patinha, ela vai estar com um pezinho aqui, relaxado, e o outro aqui, ó, porque ela vai estar lavando o pezinho. Então, o outro pezinho vai estar aqui, ó. Um pezinho aqui, vai estar deitadinho, relaxadinho. E o outro pezinho eu vou passar cola só aqui embaixo, ó. Só nessa parte aqui, por quê? Porque ele vai estar aqui, como se ela estivesse puxando o pezinho levantado. E eu não vou colar ele na barriga dela. Eu levantei, só tá colada a pontinha aqui, tá? Só a parte de baixo, ó. E aqui tá levantadinho. Nós vamos fazer primeiro o sabonete da nossa patinha. O sabonete é massa branca. Aí, agora é uma questão de gosto do tamanho do sabonete de vocês, tá? Mais ou menos aqui tem 1,5 gramas a 2 gramas. Faço uma bolinha, faço um leve rolinho, não é um rolinho, é um leve rolinho. E vou achatar. Daí eu vou achatar ele dos dois lados. Eu tenho uma base acrílica. Eu vou achatar assim, ó. Achato mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho nas bordas, ó. Esse é o formato de um sabonetinho, ó. E aí, ele vai entrar aqui, ó. Como se ela estivesse segurando e passando ele aqui, ó. Opa! Fugiu o sabonete. Como se ela estivesse passando ele aqui, ó. No pezinho, tá? E não quer ficar lá. Tô achando que ele tá um pouquinho grande. Deixa eu dar uma diminuída. Vou ficar um sabonetinho menor. Agora sim. Eu colei ele lá no meio dos dedinhos, ó. E a mãozinha, a asa da patinha vai chegar aqui como se ela estivesse segurando o sabonete. Para fazer o bico, nós vamos fazer mais ou menos assim, ó. Peguei 4 bolinhas, 1,5 gramas cada uma. Nós vamos fazer mais ou menos esse formato aqui, ó. Na parte de baixo do bico. Tá vendo que ele tem uma saliência aqui, essa parte aqui é a parte do bico e essas duas abinhas aqui. Como que a gente faz para deixar nesse formato? Vou fazer uma bolinha, um leve rolinho.
Aí eu venho e dou uma beliscada numa ponta, uma beliscada na outra ponta, ó. Desse jeito. Aí eu belisquei de assim, agora eu vou beliscar de assim, ó. Do contrário, tá? E vou puxando essa lateralzinha aqui. Vai ficar desse jeito. E o meio gordinho. Nesse meio gordinho, eu venho aqui, ó, com a ponta do dedo, achato. Ó, já tá saindo pros dois lados, tá vendo? Então, aqui é a parte de trás do bico e aqui é a parte da frente do bico do nosso patinho. Opa! Ó, ficou gordinho aqui e as duas abinhas na lateral. Ó, cola branca, vou passar cola branca aqui atrás, ó. E vou colar esse biquinho aqui, ó. Nesse formato aqui, ó, meio curvadinho. Lembrando que essa aqui é a parte de baixo do bico, tá? Vem aqui, ó. Desse jeito. É a parte de baixo do bico. A parte de cima nós vamos fazer a mesma coisa, só que a gente vai colar do contrário. E agora a gente vai colar o contrário, a gente vai colar assim, ó. A gente colou a parte de baixo assim, aberta, a parte de cima vai ser assim. Coloca e vai ajeitando o biquinho aqui, ó, pra ficar bonitinho. E aí, com o auxílio de água, ou que vocês usam amaciante, aí conforme o que vocês usarem, tá? Quem tá habituado a usar amaciante, usa amaciante. Quem tá habituado a usar o lustramóveis, usa o lustramóveis. Eu uso água. Eu vou alisar e tirar essa emenda do bico. E aqui em cima, ó, perto do olhinho aqui, eu vou fazer 2 furinhos. Que é o narizinho do patinho. Tem 2 furinhos aqui. As asinhas tem mais ou menos
3 gramas de massa em cada asa. Eu vou fazer uma coxinha. Faço uma coxinha, achato essa coxinha. Desse jeito. E aí eu vou vir com uma esteca gravata ou uma esteca de faquinha e vou fazer umas marcações. Desse jeito aqui. Ó. E vou fazer isso. A cabecinha, as mãozinhas. Vou colar a mãozinha primeiro. Então, a asinha da patinha eu vou colocar aqui, ó. Uma vou colar lá no sabonete e a outra eu vou colocar aqui segurando, como se ela estivesse segurando um pezinho com uma asa e com a outra segurando o sabonete. E o patinho, ele tá todo esparramado aqui, ó. Então, eu vou colar a asa aqui, nessa posição, ó. Vou passar cola aqui e vou colar a asa assim, ó, pra parecer que ele tá com a asa pra cima. Essa asinha aqui, ela vai dar uma caída nesse momento, mas não se preocupe, porque a gente vai encher de espuma e depois ela posiciona, tá? Agora eu vou precisar do palito de fibra de bambu. Esse aqui é um palito de fibra de vidro. Vou colocar aqui. Vou colocar enviesado para ele entrar nesse isopor aqui e também no isopor de baixo. Ó, ele entrou nesse isopor. Toma cuidado para ele não atravessar, tá? Porque senão ele vai sair lá do outro lado, vai danificar a massa. E aqui, eu vou marcar onde ele vai entrar. Então, ele vai entrar aqui, ó. Aí eu venho com alguma coisa, faço um furo. Que eu fiz o caminho do meu palito. Cola. Colei o meu patinho aqui. Vou fazer a mesma coisa com a patinha. Vou passar o palito, atravessando os dois isopor. Cortar, marcar onde que ela vai estar. E fazer o caminho desse palito. Por que que eu não posso espetar ele aqui? Porque se eu espetar essa cabeça sem furar, esse palito aqui vai descer e vai atravessar, aí ele vai sair desse outro lado, vai danificar essa parte aqui do isopor, tá? Por isso que eu não posso espetar a cabeça direto, eu tenho que fazer o caminho, furo, o caminho do palito. Olha. Agora, nós vamos fazer a pior parte, que é encher essa banheira de espuma. E para isso eu vou fazer micro bolinhas com a massa na cor natural mesmo, a massa sem tingir, natural. E vou fazer um monte para cobrir toda essa banheira aqui. Se vocês não querem ter esse trabalho de fazer o biscuit, as bolinhas com a massa natural, compre bolinha de isopor e faz esse enchimento aqui com a bolinha de isopor.
Ó, gente, essa primeira parte, que é a parte do isopor ainda, eu não preciso fazer bolinha em tudo, tudo. Como essa primeira parte vai ficar escondida, eu posso vir com a massa, ó, natural. Venho aqui, ó. Não precisa nem ser reto, não precisa ter um formato certinho. Vocês podem cobrir aqui, ó. Não precisa alisar nem nada, só é importante não passar da beirada, tá? Faz uma massinha. Faz um rolinho, achata esse rolinho. E vem colocando aqui, ó. Ele vai fazer essa primeira camada logo em cima do isopor. Não precisa ser reto, vocês podem fazer com ondulação, do jeito que vocês quiserem. Do jeito que a massa vai saindo, vai ficando. A única coisa que é importante, que você não passe a borda da sua tampa, tá? Então, mantenha a borda da tampa coberta essa parte, aí a gente vem com as bolinhas. O que que eu faço? A primeira parte, embaixo, eu faço as bolas maiores. Essa não quer ficar. E depois em cima eu vou fazendo bolinhas menores. Aqui, para poder dar um apoio para a cabeça da nossa pata, eu vou fazer um apoio de massa aqui. O que vocês podem fazer, se vocês acharem que dá muito trabalho fazer essas bolinhas? Vocês vêm com um boleador e faz isso. Vai dar a mesma sensação de espuma, tá? Passo um pouquinho de cola. E venho grudando as minhas bolinhas.
Para o vídeo não ficar muito longo, vocês ficarem me vendo fazendo um monte de bolinha aqui, eu vou dar uma pausa no vídeo. Bom, meus amores, eu já estou com as duas tampas, com as bolinhas das espumas. Eu ainda não completei tudo, que eu vou deixar para completar depois que eu fechar, até porque eu tenho que colocar nesses cantinhos aqui, e esses cantinhos eu só vou conseguir fazer depois que eu fizer a parte aqui de fora da banheira, tá? O acabamento externo deles. Eu vou pegar a minha massa marrom claro. E aí eu vou colar na lateral. E aqui eu vou precisar usar a cola. É cola branca mesmo. Olha. Eu apoiei ela na mesa. E aí eu encostei aqui. Aqui eu não vou empurrar pra dentro, porque lembra que essa parte aqui é a parte que vai entrar no pote, tá? Então ele vai ficar assim, ó. Que aí essa parte aqui ela vai fechar junto com a parte de baixo, tá? Então deixa ela desse jeitinho, secar reto aqui. Ela vai ficar mais alta aqui, ó. Essa parte aqui vai ficar, porque ela pegou a altura aqui da mesa, tá? Encostou embaixo. E se for preciso, depois que ele secar e encolher, aí vocês cortem um pouquinho para ele dar o encaixe direitinho aqui em cima, tá? Mas deixa secar, deixa encolher primeiro. Vou fazer a outra parte. Eu venho com a minha. Já abri um pouquinho, vou deixar ele de lado, daqui a pouco eu coloco. Eu venho com a minha tirinha aqui, colo, ó. Esse aqui tá mais alto, tá? Porque eu ainda vou acertar esse tamanho aqui. Eu vou vir com a tesoura. Ó, cobri toda a volta da minha banheira. E aí agora eu vou fazer os acabamentos com as bolinhas
da onde está faltando, aqui nos cantinhos, bem nos cantinhos aqui para dar o acabamento. Depois que essa parte aqui de fora der pelo menos uma ressecada, porque ela ainda vai ressecar e ela vai encolher um pouquinho. Depois que ela der uma ressecada, aí eu venho fazendo o acabamento aqui, ó, com as bolinhas aqui, ó, tá? Bem no cantinho e vai pôr mais algumas bolhas aqui esparramando para fazer um charme. A patinha ainda tá faltando aqui o chapéuzinho dela. Agora eu tô completando aqui os cantinhos. Então eu venho com cola, aqui eu dissolvi um pouquinho a cola com água e eu vou passar em tudo, em cima de todas as bolinhas, até porque isso vai dar um efeito de água, vai dar um efeito de molhado, vai dar um brilho. E eu vou passar, e eu vou completando os vãos que ficaram, onde as bolinhas encolheram, o vão que apareceu, que faltou nos cantinhos. E essa cola por cima vai dar um brilho, como se fosse um verniz. Eu fiz as bolinhas. Eu vou completando os cantinhos. E aonde tá uma sujeirinha. E aonde falhou também, onde faltou. E aí vocês vão fazer em toda a volta, em todo o potinho. Se vocês estão fazendo esse preenchimento com a bolinha de isopor, ela não vai ter o encolhimento. Então, com a bolinha de isopor, vocês só vão precisar preencher o cantinho aqui, ó, perto da borda. É importante que esse cantinho perto da borda só seja preenchido depois que vocês fazem a bordinha da banheira. Aí esse é um toque que eu gosto de colocar. É o corante Pérola Metais da Ceramanil, que vai dar brilho. Então, eu pego um pincel bem macio. Não precisa ser um pincel tão grande, aqui eu peguei grande, mas para facilitar o meu trabalho. Tiro o excesso aqui na tampinha e vou dando batidinha do corante. Como ele tá com cola, ele vai aderir na cola. E eu gosto desse efeito desse corante, nesse efeito de água. Vou fazer a touquinha da patinha. Então, aqui eu tenho um pouco de massa, um tom de rosa. Esse aqui é um rosa chá que eu tô usando. Vou abrir. Vou pegar do jogo do cortador redondo o maior e vou tirar um círculo. E aí eu vou fazer tipo um fuxico. Quem faz fuxico de tecido sabe. Aqui eu tenho um plástico, um pedacinho de plástico bolha. Vocês podem usar um plástico, um enchimento de manta acrílica.
Não recomendo o isopor nesse momento, porque ele não vai dar o formato que a gente quer. Eu quero um formato como se fosse de uma touca mesmo. Esse aqui. E ele vai entrar aqui na cabeça da nossa pata. Vai parecer uma touquinha mesmo de banho. Aí aqui eu vou tirar uma tira de massa. Mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros de largura. E essa tirinha eu vou fazer isso, ó. Vou fazer algumas preguinhas. Ó, aqui eu vou colocar pra cá, dobrei. Aqui eu faço do contrário, coloco pro outro lado, dobrei. Eu vou colocar primeiro a tirinha. Minha massa rosa tá tão fresca que ela tá grudando sozinha. Nem precisei de cola. Minha massa rosa tá tão fresquinha que ela grudou sozinha, ó. Coloquei a tirinha. Agora sim eu vou precisar de cola. Dei uma exagerada aqui. Caiu muita cola. Vou vir com aquele gominho, aquele fuxico. Ó. Coloco aqui. Aí aqui eu tenho na extrusora, com um bico de rolinho, ó, tem uma massa branca. Eu vou vir. Vou tirar a massa branca, um rolinho de massa branca. Se vocês não tiverem extrusora, faz a mão mesmo. E para ela aderir bem, eu vou passar uma cola em toda a borda aqui.
Aqui na junção eu vou fazer um corte. Vou vir com a pontinha do modelador e vou fazer a junção aqui. Aí a gente vai dar um movimento nessa touquinha. Pequeno charme aqui no movimento de ondinhas na touquinha. E ó. A nossa patinha está pronta. O nosso patinho está faltando só o detalhe da pintura dos olhos. Eu tenho tinta preta. Um pouco de água. Um pouco de tinta preta. Aqui eu vou hidratar o meu pincel. Eu sujei o dedo de tinta. Eu vou hidratar o meu pincel. Aqui eu tô usando um Condor 422000 da Condor. Vou hidratar o meu pincel e vou molhar nessa tinta aqui para diluir ela. Então, a gente vai fazer 2 meio arcos para os olhinhos. Ele tá de olhinho fechado. Olha. Vou puxar uns cíliozinhos aqui na pontinha, apesar de ser um menino. E a sobrancelha. Tá pronto o nosso patinho. A nossa patinha, a nossa menina. Se vocês quiserem, vocês limpam a tinta branca. O pinta-bolinhas da Blue Star. Olha o meu pincel daqui. O pinta-bolinhas da Blue Star, tinta branca. A gente vai fazer alguns enfeitezinhos, alguns poás. Fica bonitinho fazer um poá nessa touquinha.
E aqui estão prontos os potezinhos do patinho e da patinha na banheira. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like de vocês. Aqui é opcional fazer um sombreado também com marrom escuro nesses vincos, ou com giz pastel, ou com tinta, para quem sabe mexer com tinta, que aí vai aparecer mais ainda esses veios das madeiras, tá bom, gente? Super beijo e até o próximo vídeo.